Então nós estamos na 46ª Parashá, com o nome Ekev, e cujo significado é por causa ou pois que. E também com um tema que eu achei bastante sugestivo no desenvolver aí desta porção. E, na verdade, é o tema Kal Vachomer, o nome em hebraico Kal Vachomer, que significa leve e pesado, do menor para o maior. Então, abordaremos este livro de Deuteronômio, Isaías, João e demais passagens da Nova Aliança também. Aqui um breve resumo da porção de hoje, Kev. Bênçãos decorrentes da obediência. Essas bênçãos decorrentes da obediência, o Eterno, passando para Moisés, que Moisés esclarecesse o povo, para que eles voltassem os seus olhos e corações para o verdadeiro Deus, o único Deus. Porque, para eles não serem influenciados, para eles não serem seduzidos, né, com os habitantes daquele lugar, os cananeus, que atribuíam para a fertilidade, que nessa bênção decorrente da obediência, o Eterno ali ele fala muitas coisas assim, referente à criação de animais, referente a você ser bem-sucedido, ser próspero, né? No novo local que o Eterno tinha separado para o povo hebreu, na terra de Canaã. Então, alertando que os cananeus atribuíam a fertilidade aos deuses da natureza, né? Em geral. Exortação, item 2, exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Isto é, cumprir os mandamentos que hoje vos ordeno. Nessa porção, repete várias vezes a palavra hoje. Né? Então, esse sentido de hoje, quando é falado hoje, é uma palavra específica, hoje é agora. Quando você fala hoje, é agora. Você não fala no momento, ou numa data específica, né? Hoje, dia tal de tal. Não, não é esse o sentido. Hoje, sem a data, ele significa que a Torá, ela é eterna. Então, nesse momento que eu estou falando aqui agora, nesse Shabat, agora de manhã, eu estou falando isso porque ela tem o valor, o poder, né? A palavra, a eficácia do poder da palavra de Deus é para sempre. Então é para qualquer dia, tanto antes da fundação do mundo, como lá no final dos tempos. Como na segunda vinda de Yeshua, como quando descerá a Nova Jerusalém do céu. Então ela tem... Estão me entendendo? Ela é para sempre, ela é eterna. Então esse hoje significa que é para qualquer hora, qualquer dia. Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Item 3. 4. As infidelidades de Israel. Né? 5. Moisés intercede pelo povo. Moisés realmente... Como o grande libertador, nós sabemos que para haver libertação, sem intercessão, sem dobrar o joelho, sem oração, qualquer obra em prol do reino, né? Uma congregação, um grupo de estudos, sempre é necessário intercessão e oração, dobrar o joelho. Não tem como sobreviver, a obra continuar, né? Prevalecer sem a intercessão. Não tem como, não tem plano B. Não tem plano B. As segundas tábuas da lei, né? Nessas segundas tábuas da lei, o Eterno pede para Moisés fazer uma arca, e depois que as duas tábuas são entregues a Moisés, as duas tábuas escritas com as mesmas palavras das primeiras tábuas, Moisés coloca nessa arca que o Eterno pede para ele fazer. Da vocação da tribo de Levi, lembrando que Levi não tem herança com seus irmãos, né? Como assim, Rocha? Hashem é a herança da tribo de Levi. Hashem. Exortação à obediência, item 8, e os benefícios da obediência. Tá. Vocês estão vendo ali em cima duas palavras, cujas letras, né, em hebraico são você tirando o Yud, as demais letras são as mesmas letras, né? Ekev e Yaakov. Ekev, que é o nome da porção de hoje, e Yaakov, que é o Jacó. Então as letras são as mesmas, com exceção do Yud.
E tiramos a conclusão que não é à toa, né, que ekev e akev, por exemplo, ekev, pois que, porque ou pois que, se você mudar a vogal e colocar akev no lugar de ekev, muda para calcanhar. Calcanhar, né? E, peraí, isso faz sentido. Se você ligar os pontinhos que Yaakov, ele toca no calcanhar de Esaú, ele pega no calcanhar de Esaú. Esaú sai primeiro, mas ele pega no calcanhar, né? Qual que é o real sentido dessa questão desse calcanhar aí? Eu fiquei pensando, fiquei analisando, peraí, tem um sentido mais profundo essa questão de ele pegar no calcanhar, né? Vamos analisar aqui então. Então, essa chamada Ekev, uma palavra do primeiro versículo da porção, de Deuteronômio 7:12. Então acontecerá porque Ekev, ouvires esses juízos e os guardares e os cumprires, que o Senhor teu Deus guardará contigo a sua aliança e a sua benignidade, que ele jurou aos seus antepassados. Então, normalmente, por causa do A, você só trocando o A em vez do E, fica calcanhar, né? Na verdade, essa palavra compartilha a mesma raiz das 6 letras do nome de Jacó, cujo significado é calcanhar. Ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú. No entanto, em Deuteronômio 7:12, a palavra Ekev significa nos calcanhares de, ou por causa de, ou... Agora preste atenção. Calcanhar, vamos dar uma esmiuçadinha aqui. Calcanhar é a parte de trás da base dos nossos pés. A parte de trás ali. Eu não estou falando de tendão. Tem outra passagem bíblica que fala, não fala o calcanhar de Aquiles, fala tendão de Aquiles. É outra situação. Aqui fala calcanhar. O que é calcanhar? É a lateral ou é a base do pé? Calcanhar. Hã? É a base do pé. Não é tendão. Não é o tendão de Aquiles. Então, o que nós entendemos com isso? Por acaso, uma pessoa que ela caminha uma jornada longa, imagine uma pessoa na areia da praia, assim, caminhando, mas pisando como uma mulher fica com o pé, quando a mulher de salto alto, ela fica só com a ponta do pé no chão, não colocando o calcanhar no chão. Parem para pensar nisso. Você andando com a ponta do pé, você vai andar o quê? 20 metros? Não, eu sou fortinho, eu tenho os pés bem fortes. Vou conseguir andar 200 metros com a ponta do pé, só com a parte da frente do pé. Vai chegar uma hora, irmão ou irmã, você pode até entrar no livro do Guinness Book, mas uma hora você não vai aguentar, você vai colocar o calcanhar no chão. Para você continuar uma longa jornada, você vai ter que pôr o calcanhar no chão, não tem como. Daí você vai continuar, você vai respirar, daí você pode programar, agora eu vou mandar 20 quilômetros. E você sabe que você vai chegar lá. Bem cansado, mas vai. Ou pouco cansado, se você tiver uma resistência como o Dr. Juscelino, que é maratonista, né? Ele corre 42 quilômetros, né? Ou meia maratona que dá metade dessa distância. Então é diferente para quem tem um treino para isso, né? Mas vamos... Então, você veja, por que Jacó segurou o calcanhar de Esaú? Porque o chamado de Esaú era que a bênção fosse para Esaú. A bênção a bênção maior fosse para Esaú. Porque ele nasceu primeiro. Então, as pisadas de Esaú seriam para abençoar. E Jacó segurou o calcanhar porque ele queria aquele caminho, aquela bênção. Estão me entendendo? Ele queria pisar como Esaú era para pisar. Só que Esaú não fez isso. Por quê? Porque no Calva Homer, do menor para o maior, precisa, digamos, a bênção era para ele. Mas o que é maior e menor? O que é menor e maior aqui? Importa? Assim como a aliança abrâmica vem antes da aliança mosaica, e em Abraão mostra que Abraão, de uma forma muito intensa, mostra, Moisés também, mas fica muito claro, evidente ali, principalmente na 10ª bênção, na 10ª prova de Abraão, que Abraão
para merecer tudo que ele mereceu e ser considerado o pai da fé e um amigo de Hashem, ele creu em Yeshua. O coração dele estava inteiro para ser um servo e receber a bênção do Senhor. Ele estava fazendo aquilo de corpo, alma e espírito. Abraão. Né? Não foi o que aconteceu com Esaú. A bênção seria para Esaú, mas o coração de Esaú não queria. Mas o irmão dele queria a bênção. E a mesma experiência que Abraão teve com relação a Yeshua, conseguiu ter uma visão de Yeshua lá na frente, coisa que nós temos essa visão, o comentário que eu fiz aqui, nós temos uma visão de um fato que já passou. E Abraão teve uma visão de algo que ia acontecer ainda, que não tinha acontecido. Essa que é a diferença. Mas a distância é mais ou menos a mesma. É um pouco menos do espaço de tempo entre nós e Yeshua e Abraão e Yeshua, 1637 anos. Isso que nós temos que entender. Entendeu? E Jacó, e isso aconteceu com Jacó também. Jacó, ele era um caçador de bênçãos. Ele foi um grande discípulo de Abraão, Jacó. Assim como ele foi discípulo de Shem também. E Abraão foi discípulo de Shem. Aprendeu muito com Shem. E Abraão devolveu o dízimo, abençoou Shem também. Então isso que nós temos que entender. Então essa parte do Deuteronômio fala das recompensas que virão a Israel logo após guardar a aliança e os mandamentos de Hashem. Isto é, entender o que é o principal e o secundário, o que é pequeno e o que é grande, o que é leve e o que é pesado, do menor para o maior. Esaú, ele estava na ordem das coisas de Deus. Mas o que no livro dos profetas, principalmente, o que fica claro para nós? Que o Eterno olha o coração. Davi, dentre os irmãos dele, junto com o pai, Davi não importa muito para nós. Ele está lá, a resposta que foi dada para Samuel, né? Samuel, quando foi à procura de Davi, Davi, ele é um menino, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Não se preocupe muito com ele. Mas o Eterno olha o coração, né? Então, esse que é o ponto aqui, o princípio, né, do menor para o maior, a questão do coração. Hillel. Quem foi Hillel? Um grande rabino, ele presidiu o Sinédrio na época de Yeshua. Ele viveu de 60 antes de Yeshua até 20 anos depois de Yeshua. 80 anos. O primeiro método de interpretação de Hillel são 7 princípios que existem sobre Hillel, das formas de interpretação da Torá. São 7 princípios. O primeiro deles chama-se Kal Vachomer, que justamente significa leve e pesado, ou uma outra do menor para o maior, ou no sentido mais brando para o mais forte, segundo Walter C. Kaiser. E também existe em latim o termo conhecido como fortiori. Então, parte dessa ideia de que se algo é verdade para o menor, será para o maior. Um bom exemplo está em Mateus 6,30, que diz: pois se Hashem assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Quer dizer, nós temos muitos exemplos da natureza que nós vemos o Eterno cuidando muito bem de formigas. Você vê um formigueiro, você corta assim aquele morrinho, né, do formigueiro, você corta ele, você olha ali dentro, você vê uma organização empresarial ali dentro. Local para mantimentos, para você colocar os mantimentos, local para dormitórios, cada um tem uma casinha lá para dormir, espaços para circulação das formigas, espaço para ventilação. Você vê, parece uma obra de arquitetura ali dentro. Tudo bem boladinho. Então, não tem até em Provérbios de Salomão que o Eterno chama atenção e diz assim: vá ter com as formigas, ó preguiçoso. Não tem Provérbios que fala isso? Então, a gente aprende com as formigas. São desse tamanho, tem formigas maiores. Desse tamanho, mas são sábias. São consideradas sábias. Vocês podem acreditar nisso? Né? Então,
Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? A expressão muito mais ou quanto mais, dependendo da versão ou tradução, é a chave do texto. Às vezes pode estar implícito. Se Deus cuida das aves, dos lírios, imagina o cuidado divino para o homem que deposita sua confiança no... Nós, né? Nós temos e precisamos depositar nossa confiança em Hashem. Tem um outro exemplo em Lucas 18, 4 e 7, que diz assim, ó. Aqui no caso, e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo. No caso, uma mulher que estava consultando um juiz, né? Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Tá? Uma mulher normal do mundo, com um juiz, também um juiz injusto, digamos. O juiz do mundo. Então chegou um ponto que esse juiz do mundo, para uma mulher também não crente, diz: hei de fazer-lhe justiça de tanto que ela incomodava ele, para que ela não volte e me importune mais. Ele queria se ver livre dela, então eu vou fazer justiça para ela. Agora diz o Senhor, referente a esse tipo de situação: ouvi o que diz o injusto juiz. Injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, irmãos, presta atenção aqui, ó. Essa passagem de Lucas aqui chama atenção pelo seguinte: vale a pena. Nós temos, por exemplo, amanhã às 9 horas, nós vamos estar aqui orando. Toda quinta-feira a gente se reúne para orar. As mulheres também têm horário de oração. Então, está muito claro. A palavra diz que o Eterno ouve a oração dos justos e responde aqui, ó. Ouviu o que diz? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Está dizendo que o Eterno, ele... Não, às vezes a resposta não vem, às vezes... tem respostas que vêm a cavalo, mas tem respostas que vêm no tempo de Deus, mas a justiça de Deus prevalece para os justos. Não desanime, vamos continuar orando que o Eterno vai recompensar. Então vamos entrar agora num tópico, autojustiça ou justiça própria, que está nessa questão do Calva Homer, né? Leve e pesado. Geralmente, na vida, sim, a gente faz muita coisa, nós crentes fazemos isso, tipo assim, tudo que eu faço precisa de uma recompensa. Tudo que eu faço, alguém tem que me dar os parabéns, tem que me pagar por isso, tem que bater palmas. Eu fiz isso, eu mereço isso, e eu mereço isso e mais aquilo. Só que esse é um pensamento errado, irmãos. Tá? Moisés assegurou aos israelitas que Deus lhes dará a conquista de Canaã. Ele os advertiu 3 vezes nessa porção, para que não presumissem que sua justiça forneceu mérito suficiente para o sucesso deles. Moisés já havia dito a eles que seu sucesso futuro seria garantido por causa é o Calva Homer, por causa da sua obediência aos mandamentos. Eu quero dizer Calva Homer por causa da questão do Ekev ou Akev, por causa, né? Da sua obediência aos mandamentos. O povo de Israel poderia naturalmente supor, então, que o sucesso era uma indicação de sua própria justiça. Tipo, o Eterno está fazendo isso, quando eles atravessaram o mar de vermelho, que se abriu, eles chegaram no outro lado, nossa, nós somos merecedores de toda essa maravilha que o Eterno fez, Baruch Hashem. Então, digamos, é uma questão natural, você vendo assim tudo aquilo que o Eterno estava fazendo, e aquilo sobe para a tua cabeça e você começa a se achar. Então, esse termo popular, a gente começar a se achar, é isto que a Torá é contra, irmãos. Vocês viram o comentário que eu fiz ali de João, aqui no serviço da Torá? Vocês viram o comentário, quando eu citei Yeshua, que Yeshua diz, eu não quero, eu não ajo, e eu não faço nada por minha própria glória. Seu pai, ele fala, seu pai tem que me glorificar, ele vai fazê-lo. Eu não faço nada por minha própria glória. Então, o que ele está mostrando? Ele, como filho de Hashem, o filho do Deus Todo-Poderoso, com toda a sabedoria, ele dando exemplo de humildade, extrema humildade. Ele tinha tudo para se achar naquele momento ali, na frente dos judeus. Dizer, eu sou o filho do Deus Todo-Poderoso, eu tenho toda a unção, eu tenho a glória, eu tenho toda a sabedoria, eu sou superior a vocês.
Nada, ele não usou nenhum tipo de comparação. Mas, pelo contrário, ele se colocou assim, eu não... a minha meta não é minha glória própria. Se alguém tem que me gloriar, é meu Pai que me enviou. Ele escreve assim ali em João. Tremendo, fantástico. Então, aprendendo com o Rabi, o grande Rabi, Yeshua, né? Então, em qualquer situação que a gente tiver, né, nunca a gente deve procurar glória própria, justiça própria, né? Tem um exemplo aqui. Podemos estar propensos a cometer um erro semelhante. Por exemplo, um pastor, uma congregação lá de 20 mil membros. E ainda em crescimento. Pode presumir que está no favor de Deus por causa dos números. Eu conquistei tudo isso. Eu trabalhei dias e noites tal, não. Um outro exemplo, um homem de negócio que consegue um contrato lucrativo pode supor que está sendo recompensado por sua piedade em dar um bom desconto nessa negociação. Ele estava quase perdendo o negócio, mas ele fez umas continhas aqui e ali, deu um desconto lá, e assim mesmo, com esse desconto, ele conseguiu ainda um lucro para a empresa dele. E daí ele disse, puxa, eu fui a pessoa mais inteligente na última hora, eu sou bom mesmo, não tem jeito, eu sou bom, eu sou o máximo. Em ambos os casos, as suposições podem estar corretas. Ele foi inteligente? Foi. De certa forma foi. Mas podem ter outros fatores que não estão relacionados à retidão dele. A questão do caráter dele. Como assim? Ele pode ter tido outros interesses ali que ele não pensou nos funcionários da empresa, na família dele. Ele estava pensando mais no bolso dele e o que ele ia fazer só para ele com o bolso dele cheio. Deus está vendo isso. Estão entendendo onde eu quero chegar? Porque como o Eterno viu o coração de Davi, não, aquele rapazinho lá no campo, deixa ele quieto lá. O pai dele falou, não, olha os meus filhos aqui mais velhos, como eles são saudáveis, fortes, inteligentes. Mas agradou, o coração de Davi agradou Hashem. Coração. Assim como o coração de Jacó agradou Hashem em vez do coração de Esaú. Ele tinha direito. Pela questão da ordem natural das coisas, Esaú tinha todo o direito. Mas assim como Abraão, que a aliança mosaica veio antes, aliás, a aliança abrâmica veio antes da aliança mosaica, qual que é o mais importante? Qual que é o leve e qual que é o pesado? Qual que é o mais importante? Claro que o que aconteceu com Abraão, né? Dele crer, ele teve, segundo a Escritura, ele teve uma visão de Yeshua, ele não só creu como ele viu. Então, ele sendo amigo de Hashem, e o pai da fé, o Eterno deu a visão das coisas futuras para ele. Claro que deu essa visão, com certeza. Então, ele entendeu o mecanismo de salvação através da morte do Cordeiro. Tanto é que em seguida já aconteceu o que ele entendeu, o que Abraão... Aconteceu em seguida de Abraão ter entregue Isaac, aconteceu o que Abraão entendeu. Que o Eterno ia prover o Cordeiro, e proveu o Cordeiro. Cordeiro preso com os galhos lá, com o chifre nos galhos. Aquilo ali aconteceu o que Abraão entendeu. Aconteceu fisicamente o que Abraão entendeu no seu íntimo, no seu âmago, no seu espírito. Então, às vezes o que parece correto e honesto não é o que está no coração, não é o mover do rua. Todos os nossos atos de justiça, presta atenção aqui. Quando você pensa, não, eu fiz isso aqui, eu fui inteligente, estou sendo justo aqui, que legal, o Senhor me abençoou. A Torá está dizendo assim, irmãos, qualquer coisa que você possa fazer, que você esteja fora da direção do Espírito de Hashem, olha, qualquer coisa que a gente fizer, que esteja fora da direção, irmão, você que está em casa, presta atenção nisso aqui. Qualquer coisa que você fizer, que esteja fora da direção do Ruach HaKodesh, olha aqui, ó. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Essa aqui é a verdade. Moisés, eu já citei isso, Moisés enfatizou 3 vezes, que não é por causa da sua justiça, própria justiça, por causa da questão do trapo de imundície. Agora ficou claro, né?
que o Senhor não está lhe dando essa boa terra para possuir, por você um povo obstinado. Cuidado com a obstinação. Obstinação é uma espécie de uma teimosia exacerbada que você põe a tua mente naquilo e enquanto não fizer aquilo ali, para mim não serve. Quer dizer, se você é uma pessoa obstinada, o Urua não trabalha em você. Você não está deixando espaço para o Urua, para o espírito agir em você. Moshe explicou o pecado do bezerro de ouro e o que mais provocou a ira de Deus. Ele contou, presta atenção, ele contou como jejuou. Moshe falando o que ele fez, como jejuou em nome deles, implorou por perdão. Ele recontou a história de como Deus, o Eterno, cedeu e não os puniu como eles mereciam. Se não fosse pela intercessão de Moshe, olha aí, falando de novo na questão da intercessão, irmãos. Israel nem teria sobrevivido ao sair do Egito. Eles tinham que agradecer a Moisés por sua libertação até agora, até aquele momento. Não havia méritos nenhum para o povo. Sua observância à Torá não foi suficiente para merecer a conquista da terra. Então, porque havia muita murmuração, saudades do passado, você ficar murmurando, reclamando. Nós vamos aqui ver para frente também o que o homem justo, o homem de fé, ele tem que sair pela sua boca, né? Se os filhos de Israel não mereciam tomar posse da terra, porque Deus deu a eles, então, eles não mereciam. Moisés deu duas razões, que está escrito nessa porção aqui. O pecado dos cananeus e as promessas da aliança aos patriarcas. Como assim? As promessas que o Eterno deu a Abraão, Isaque e Jacó. Né? E a promessa... Para quem que Deus deu a promessa para Abraão? Então, como ele prometeu, ele é justo e fiel para cumprir. Então, não é por causa da justiça do povo ou da retidão do coração do povo que vai possuir a terra, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor teu Deus expulsa de diante de ti, para confirmar o juramento que o Senhor jurou a vossos pais Abraão, Isaque e a Jacó. Deuteronômio 9:5 está esse versículo aí. Porque a promessa a Abraão, tanto é que a primeira geração não entra na terra de Canaã. Eles são destruídos no deserto. A primeira geração não entra. Por quê? Porque eles batiam na tecla, presta atenção aqui, irmãos. Eles batiam na tecla em mostrar justiça própria. Eu fiz isso, eu quero isso. Se eu cheguei até aqui, eu quero agora as carnes e os banquetes do Egito que eles nem tinham. Essas saudades, entre aspas, do Egito, que eles não tinham tudo isso que eles imaginavam. Eles não eram tratados dessa forma no Egito. Então, você acaba criando coisas, irmãos. Quando você é murmurador, tomar muito cuidado com essa questão da murmuração, porque murmuração atrai espírito de destruição. E o que foi o final dessa primeira geração? Destruição, por causa da murmuração. Porque a promessa de Abraão à sua descendência de que seria herdeiro do mundo não foi pela lei, mas pela justiça da fé. Abraão creu, conforme o comentário que eu fiz ali, de manhã, no serviço, Abraão creu em Hashem e isso lhe foi imputado para a justiça. Primeiro, a justificação é pela fé. Por isso que eu falei para vocês agora há pouco, da questão da aliança abrâmica que vem antes da mosaica. O que é mais importante aí? Todo o plano de libertação, de salvação com Moisés não é importante? É de suma importância. Mas o que Abraão mostra? Que sem Yeshua, é tão simples, irmãos, agora de entender. Se a aliança abraâmica veio antes da mosaica, na mosaica, o que acontece na aliança mosaica? De extraordinário. O que acontece? A revelação da Torá. Muito bem, Baruch Hashem. Revelação do grande manual para a nossa vida, de instrução para nós seguirmos o nosso caminho, para a nossa vida. Mas, está dizendo o quê? Se a aliança abrâmica vem antes da mosaica, e na mosaica que a Torá foi revelada no Sinai, está dizendo que sem Yeshua, você seguir a Torá sem Yeshua, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você estiver sem Yeshua, com a Torá, você vai acontecer com o mesmo que aconteceu com a primeira geração. Você vai ser destruído no deserto.
Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, o que em Yeshua, nós vamos entender que a Torá... Ah, agora eu entendi, irmão Jair, que aqui, por aqui eu não posso ir. O Eterno vai, em Yeshua, o Eterno vai na direção do Espírito, a Torá vai ser muito clara para a gente entendê-la. E daí é como você estar numa viagem, numa longa viagem, e daí você vai chegar aqui numa curva, tem uma placa muito grande e diz assim, ó, atenção, diminua a velocidade, vire para a esquerda. Depois uma outra curva grande acentuada para a direita, tem uma outra placa, atenção, diminua a velocidade, vire para a direita. Então, é isso que vai até chegar no final. Mas, para você ter esses olhos abertos, para você entender a Torá e entender como esse grande manual da vida para nós, tem que ser pelo Espírito e por Yeshua. Por isso que a aliança abrâmica vem antes da mosaica. Esse que é digamos, vou dizer, um profundo detalhe para nós entendermos o plano de Deus aí, através da Torá. Porque somente a Torá, presta atenção, somente a Torá não salva. Mas ela evita que você peque de novo, evita que você tropece. Entendeu? Que a promessa de Abraão à sua descendência, que seria o herdeiro do mundo. Tá, aqui já vemos. Então, finalizando na última frase lá. Anulamos, pois, presta atenção aqui. Primeiro, a justificação pela fé. Por isso a aliança abrâmica vem antes da mosaica. Tá? Olha, por que acontece o primeiro Pessar no Egito antes da revelação da Torá no Sinai? Sendo que a festa de Pessar está no livro de Levítico, capítulo 23, você vai ver lá sobre a festa de Pessar, né? Mas essa festa acontece antes de aparecer o livro de Levítico 23. Antes da Torá ser revelada. A primeira festa de Pessar. Então, por quê? Mostrando justamente a direção do Espírito de Hashem para aquela oportunidade, para aquele momento lá. Daí, alguns irmãos podem pensar assim, irmão Jair, então, peraí, então, se for assim, nós anulamos a Torá pela fé? Quer dizer, a fé é muito importante e vamos deixar a Torá em segundo plano. Isso está em Romanos 3,31, irmãos. Que quiser conferir. Anulamos, pois, a Torá pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a Torá. Romanos 3,31. Agora entendemos porque está escrito em Hebreus 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Porém, não adianta só ter fé. Nós não estamos no nível de Abraão. Abraão não tinha a Torá na frente dele. E o Eterno disse, Abraão, sai da tua casa aqui, do aconchego dos teus parentes aí, dos teus... E vai para o lugar que eu te mostrarei. Nós não estamos nesse nível ainda de fé. Ele não tinha o manual. Você veja, agora que nós podemos entender o nível de fé de Abraão, irmãos. Hoje mesmo com a Torá ainda às vezes vacila, a gente tropeça aqui, tropeça ali. Abraão não tinha nada. Mas o que? Ele estava na direção de Hashem, do Dorua. Ele era totalmente entregue, assim, para estar na direção de Hashem. Baruch Hashem por isso, né? Então, vai para o lugar que eu te mostrarei. Outro tópico aqui, ó, que é bastante importante, irmãos. Bastante importante essa passagem aqui agora. Por pão somente? Vamos parar para pensar um pouquinho aí. Por pão somente? O que significa essa questão somente pão? O que é de real importância nessa passagem ali, quando é comentado sobre o maná? O que está... O que vem assim em evidência para nós, né? O que significa o milagre do maná, irmãos? De acordo com a Torá, o maná ensina que o homem não vive de coisas materiais, que parecem coisas de real importância, isto é, o grande objetivo da vida. Irmãos,
muitas famílias, muitas pessoas no mundo hoje, ainda mais hoje em dia, do jeito que está a situação do mundo, arquitetam, planejam, fazem cronogramas, fazem planos, né, para si, para sua casa, para os seus filhos, em estudar, se formar, conseguir um bom emprego, um bom trabalho, ter autonomia, desenvolver uma habilidade, né, e conquistar recursos, conquistar dinheiro, conquistar isso, conquistar bens materiais. Esse tipo de visão é uma visão que está dentro de milhares e milhares de pessoas no mundo. Alguns querem um pouco mais, querem ser famosos, querem ser milionários, né? Fama, quero estar na mídia todos os dias, quero estar no Facebook, quero estar na mídia aí, em propagandas, em isso, meu nome, minha foto, minha imagem, sucesso, fama, dinheiro. Ter. Conquistar. Quer dizer, para muitas famílias e pessoas, a coisa mais de maior importância na vida é comer, beber, ter uma excelente casa, ou casas. Aqui, ali, no litoral, no interior, carros, barcos. Moisés lembrou os filhos de Israel de seus últimos 40 anos no deserto. Deixa eu só ver uma coisa aqui, né, para não... Aí. Desde que saíram do Egito, Hashem supriu todas as suas necessidades, até suas roupas e sapatos sobreviveram milagrosamente a longa estada. O Senhor os alimentou com maná do céu, o qual vinha com maná do céu, o qual vinha de Hashem. Moisés ensinou-os que nem só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor vive o homem. Nesse parágrafo aqui embaixo está parte do que eu falei para vocês, né? Mas essa filosofia, irmãos, é contrária à filosofia da Torá. E Yeshua refutou essa ideia aí de ter, conquistar, ter, só comer, beber e ter um bom lugar para morar, né? O que Yeshua falou? Em Mateus 6,36. Buscai em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente quer mudar, nós queremos inverter a ordem. Buscar em primeiro lugar as coisas materiais, o comer, o beber, você ter uma boa moradia. Se sobrar tempo no final de semana, se sobrar tempo da meia-noite às 6, geralmente da meia-noite às 6 eu vou estar dormindo, daí eu vou começar a estudar a Torá, mas acho que o irmão Jair vou estar meio cansado. Acho que eu vou deixar para a semana que vem. Não. Semana que vem eu tenho uma viagem de negócios, então eu vou deixar para o mês que vem. Não, mas mês que vem acho que eu quero ir para a praia. Não, vou deixar para o semestre que vem. É assim que funciona, irmãos. Então nós invertemos a ordem das coisas da Torá. A palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas como comida, bebida, abrigo, vos serão acrescentadas como o maná. O maná vinha aquela porção para aquele dia. O Eterno não esquecia de ninguém passava fome. Só que mesmo assim eles queriam as codornas, porque eu estou enjoado desse maná. Eu cansei desse maná, falta um temperinho aí. Eu quero codornas, eu quero carnes. É assim que eles falavam. Então, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Ele repreendeu os seus discípulos. Os gentios buscam ansiosamente todas essas coisas, mas seu Pai Celestial sabe que vós precisam de todas essas coisas. Também Mateus 6,25, Mateus 6,32, pois se Hashem assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Agora é Mateus 6,30. Né? Quando uma pessoa fixa sua atenção no mundo material, presta atenção aqui, ó, ela investe no secundário. O que é principal e o que é secundário? O que é leve, o que é pesado, irmãos? Calva Homer.
Se você investe nas coisas materiais, você investe no secundário, naquilo que o Senhor vai prover para você, mas se você fizer a primeira parte, se você não fizer a primeira parte, como é que o Eterno vai prover para você? Então você deixa de investir no principal, no reino de Deus, e você acaba se perdendo aí nas trevas. Vamos dar uma analisada aqui nessa questão do maná. O milagre dessa questão do maná nos lembra que o mundo não é a fonte da vida, mas Hashem é a fonte da vida. De onde que vinha o maná? Se você olhava para qualquer situação horizontal, no teu dia a dia, não vinha dali de nada. Não vinha da água, não vinha das pedras, não vinha da areia, não vinha do chão, não vinha das árvores, mas vinha do céu. O maná, ele caía do céu, como uma espécie de um orvalho, ele caía. Assim como a Torá, né? A Torá foi revelada no alto do Monte Sinai, ela veio de cima para baixo. Então o maná com uma palavra, assim como a Torá foi revelada, porque a Torá já existia antes da fundação do mundo, ela veio de cima para baixo. Num lugar alto ainda, muito alto, né? Então, por causa disso, nós devemos servir ao Criador e não à criação. A nossa meta em servir ao Criador. Por isso, é buscar em primeiro o reino de Deus. O maná era como uma nova criação que ocorria todos os dias. Saindo da boca do Senhor, diariamente, conforme ele falava. A Torá é uma fonte diária infinita de instruções, ensinamentos e revelações. Então, qual que é a mensagem aqui, irmãos? Com isso daqui, está falando de dia. Que o maná, o Senhor mandava aquela porção cada dia. Nós temos que, baseado em disciplinas, assim como nós temos nosso momento lá de tomar café da manhã, almoçar, lanche da tarde, tem pessoas que fazem 5 refeições ao dia, tem pessoas que fazem 3 refeições ao dia, outras fazem 1 ou 2. Isso não é o caso agora. Mas, todos os dias nós comemos. Então, nós temos que todos os dias estudar a Torá. Essa aqui é a mensagem. Disse Moisés, o homem vive de tudo o que sai da boca de Hashem. Em Bereshit 1:28, Hashem disse a Adão e a Havá, dominai sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre os répteis, sobre os peixes, né? Dominai, a palavra dominai. Esse dominai, irmãos, presta atenção aqui, que é bem importante que eu vou falar agora. O homem vive de tudo que sai da boca do Senhor. Então, o que sai da boca de um justo, de um crente de Hashem, deve ser para louvar, agradecer e abençoar. Por exemplo, murmuração, reclamações, murmurações, trazer más notícias, que pode contaminar, né? Ser uma raiz de amargura. E por mais que seja a tua boa intenção, quando você traz uma má notícia, ela pode estragar o dia inteiro daquela pessoa. Vira uma raiz de amargura e essa pessoa ainda pode estragar a vida de outra. O dia, ou 2 dias, 3 dias daquela terceira pessoa e assim por diante. Né? A questão da má notícia, ela shonhará, né? Então, esse dominai é justamente a questão de abrir a nossa boca para... Você pode abençoar, você pode começar a declarar diariamente, eu preciso de cura, uma cura para mim ou para determinado irmão, eu preciso que as portas se abram de um trabalho. Se você começar a declarar isso todo dia, o Eterno vai te abençoar. Declarar positivamente que essas coisas vão acontecer. Né? Então, abrir as nossas bocas para louvar, agradecer e abençoar, gerar vida, gerar cura, abençoar o irmão, ouvir o irmão. O maná que diariamente descia do céu simboliza a palavra, logos ou merra, né? E é por isso que Yeshua se referiu a si mesmo como pão do céu. João 6,32. E o verbo de Deus se fez carne e esquenizei, tabernaculou, habitou entre nós. Interessante essa visão aí de vir, né? Habitar, tabernacular, habitar entre nós. Esse termo nós usamos também na festa das cabanas, na festa das tendas, Sukkot, né? Agora veja o que está aqui em João 6, 32, 35.
Verdade, verdade, eu vos digo que não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. João 6, 32 e 35. Agora Deuteronômio 8:3. Qual que é o pensamento? De uma perspectiva messiânica, entendemos Deuteronômio 8:3, referente a Yeshua, o pão do céu, a palavra que procede do Pai. Então, um pensamento, irmãos, como baseado nas palavras que o nosso viver não é só comer, nem beber, nem abrigo, nem ter abrigo, uma habitação ou casa. Isto é, nós não colhemos só deste mundo, da agricultura, ou cevadas, ou feijão, arroz, ou trigo, etc. Nós não colhemos só isso desse mundo. Então, se não é esse o nosso objetivo, nós precisamos plantar. Plantar o quê? A boa semente, porque a boa semente, que ela não caia dentro dos espinhos, que ela não caia na beira do caminho, mas que ela caia em bom solo e dê frutos, né, muitos frutos. Agora, para finalizar esses 2 slides aqui, que falam da questão dos 40 anos, né, de preparação, e não 11 dias até Canaã. 40 anos de preparação e não 11 dias até Canaã. Eu já falei isso para vocês, acho que mês passado, que da saída lá do Egito, dos limites ali da divisa do Egito, quando termina assim o território do Egito, Ramsés, até Canaã, vocês lembram que eu comentei isso com vocês? Levaria, considerando a velocidade do povo, mulheres de idade, crianças, animais, tudo, né? 11 dias para chegar até a terra de Canaã. 11 dias. Muito bem. Por que levou 40 anos? 11 dias. Claro, teve a questão lá dos espias, que foi a causa principal ali, né? O pecado dos 10 espias, que trouxeram as más notícias, né? Abriram a boca para trazer más notícias, e foi uma bomba. Então essas más notícias contaminaram todo o povo, né? Então, baseado nesse verso aqui, ó, 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então, baseado na sabedoria de Hashem, nós vemos que foi algo realmente altamente necessário, irmãos. Agora que nós podemos entender por que nós fomos salvos, cada um de nós tivemos uma experiência com Yeshua, novo nascimento, e por que já imediatamente a gente não foi... você está salvo? Está salvo, Baruch Hashem. Então, por que ficar aqui? O Eterno já nos recolhe e estamos salvos. Então, eu estou fazendo essa alusão, desses 40 anos, em vez de 11 dias, 40 anos. Por quê? Porque nós temos ainda que aprender, tem a fase de nós aprendermos o que é um crente, o que é um justo, aprendermos com a Torá, e nós, com a experiência da palavra e do aprendizado, e principalmente o nosso testemunho de vida, nós passarmos isso para as outras pessoas também, para que muitas pessoas sejam alcançadas como o Senhor nos alcançou. Então, para adentrar em Canaã, o que significa adentrar em Canaã? Quando outra geração entrou em Canaã, significa a entrada no reino de Deus, no reino dos céus. Entrar em Canaã, em Yehoshua, olha, o próprio nome Yehoshua, se você tirar as maçoréticas, fica Yeshua. Não fica nada diferente em Yehoshua. Tira as maçoréticas, fica Yeshua. E que aconteceu isso lá no exílio, né? Tempo do exílio. Então, em Yeshua nós adentramos no reino. Só através de Yeshua. Não tem outro jeito, né? Mas precisa um tempo, um aprendizado para você fazer a tua parte, você entender, você vai tropeçar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e você vai crescendo, vai se lapidando, vai se aperfeiçoando, para que outros sejam alcançados através das nossas vidas, né? Então, antes que Hashem possa nos confiar coisas pesadas,
Ó, Calva Homer, leve e pesado. Leve e pesado, grande e pequeno. Antes que Hashem possa nos confiar coisas pesadas, ele nos prova em assuntos mais leves. A vida é sobre aprender a reconhecer e passar nos testes, assim como Abraham. Por que Abraham ele foi tão honrado por Hashem? Alguém tem alguma má lembrança de Abraham? Aquele que é considerado o pai da fé e amigo de Hashem. Ele, nossa, merecia essa honra, né? Mas ele fez, olha, 10 provas ele passou, ele foi aprovado nessas 10 provas, irmãos. Semana passada eu fui reprovado numa prova que eu passei. Antes que Deus possa nos confiar grandes coisas, devemos ser fiéis nas pequenas coisas. Yeshua diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Ó, leve e pesado, grande e pequeno. Então é isso que o Eterno fez com o povo. Vocês vão passar por várias provas até vocês serem aprovados. Mas aí, por causa principalmente do Lashon Hara e da murmuração, a primeira geração foi reprovada. E pereceram no deserto, a primeira geração. Pereceu no deserto. A segunda geração que adentrou em Canaã com Yehoshua. Através de muitas tribulações, olha, Atos 14, 22. Através de muitas tribulações, devemos entrar no reino de Hashem. Muitas tribulações. Durante 40 anos, os filhos de Israel vagaram pelo deserto. E Deus supriu todas as suas necessidades. Ele os alimentou com maná do céu e água de sua rocha. Não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor vive o homem. Agora, para finalizar aqui, irmãos. Tudo isso estava prestes a mudar, os filhos de Israel estavam prestes a entrar na terra da promessa e desfrutar de sua produção, eles não precisariam mais depender do pão diário. Então mudou totalmente a situação ali. Eles entrando na terra, eles iam conquistar, eles iam plantar, eles iam colher, coisas assim. Deus trouxe Israel, através das dificuldades e provações no deserto, para treiná-los. Então tem o exemplo, assim de como o pai, né, disciplina o seu filho. Só para finalizar aqui agora, irmãos. Podemos comparar isso a um homem rico que deixou um grande valor, uma grande importância para seu filho. Eu coloco isso entre parênteses ali como a terra prometida. No entanto, ele sabia que se desse o dinheiro ao filho, se ele desse todo esse valor ao filho, o jovem não aprenderia o beabá da vida. Ele não teria experiências para conquistar autonomia na vida. Então o homem aplicou o dinheiro no banco, o pai dele, por 40 anos. Aplicou o dinheiro por 40 anos e não contou ao filho sobre isso. Ele deixou seu filho conseguir um emprego, ser habilidoso, criar uma família, pagar suas contas, aprendeu a administrar os seus recursos. E quando seu filho pedia ajuda financeira, o pai dava só uma importância para ele para aquele dia. Visão do maná. Exatamente a questão do maná. Vinha só aquela quantidade para aquele dia lá. Quando o pai percebeu que o jovem tornou-se autônomo e responsável, deu-lhe a herança que seria a terra de Canaã. Então ele disse, muito bem, filho, bom e fiel. Você foi fiel em algumas coisas pequenas, eu vou colocá-lo no comando de muitas coisas grandes agora. Só não esqueça das lições que você aprendeu. Então, em resumo, seria esse exemplo final aqui do pai com o filho, né? Que tinha uma grande herança, só que ele permitiu que o filho passasse dia a dia ali, não deu todo o dinheiro para o filho, senão o filho ia se perder. E é exatamente isso que Hashem fez com os filhos de Israel. Essa mesma situação aí. Baruch Hashem, irmãos. Eterno abençoe a cada um de vocês.